Homens e mulheres aparecem dentro de figuras geométricas triangulares. Em uma delas está uma mulher com pele bronzeada e óculos. O trabalho intersetorial talvez seja a maior chance da gente garantir a erradicação dessa violação de direito da criança e adolescente. Homem com cabelos cacheados. A abordagem social consiste em uma aproximação com essas crianças e adolescentes que estão na rua. Letreiro 2. O cadastro único e a redução do trabalho infantil no seu município. Crianças jogam bola na quadra. Algumas estão descalças. Outras empilham peças de dominó, brincam com jogo de tabuleiro e embaralham peças de jogos. Os apresentadores Robson e Viviane assistem às imagens. Viram só essas imagens? Então, todo mundo sabe, criança e adolescente tem que estudar e se divertir. Pois é, Robson, mas na prática, infelizmente, não é bem assim. Tem muita criança e adolescente trabalhando. E para mudar de vez essa realidade, o governo federal desenvolve o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que tem obtido ótimos resultados. E é dele que a gente vai falar. Mas, antes, vamos entender o que é o trabalho infantil. Gabriela Mocchia de Oliveira Cruz, técnica no Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Ele dignifica, não é? O trabalho capacita, o trabalho dá bases éticas e econômicas para a gente poder ser alguém melhor no futuro. A bem da verdade, a gente acredita que isso é uma falácia. A gente precisa, na verdade, desconstruir essa cultura que acredita no trabalho como formador de caráter, não é? E de profissões, e tentar entender que uma criança e um adolescente precisam ter outros tipos de alternativas para poder se desenvolver integralmente, socializar, brincando, estudando e se capacitando de uma outra maneira para a vida adulta. Viviane. E quando se fala em trabalho insalubre, não é à toa. O trabalho infantil prejudica a saúde e pode causar até a morte. Ainda atrapalha o rendimento na escola e o desenvolvimento físico e psicológico da criança. Um menino empurra um carrinho de mão. Crianças trabalham na lavoura. O trabalho é o pai do êxito. Um menino pensa, eu queria estar brincando. O outro menino pensa, eu queria estar lendo um livro. Eles só estão ajudando a família. Nos malabares, o menino pensa, preciso comer. Um jovem é flagrado no tráfico de drogas. Jovens empunham armas. Viviane. Vocês viram essas situações de trabalho infantil? Isso é muito sério mesmo, Robson. Muita gente ainda acredita que colocar crianças para trabalhar é uma boa forma de disciplinar, de ensinar a ter responsabilidade. Essa crença é justamente o maior entrave para identificar e erradicar o trabalho infantil. Exatamente, Vivi. Então, vamos entender como funciona o PET e ver como ele consegue retirar as crianças e adolescentes da situação de trabalho infantil. Mas antes, vamos ver um pouco sobre o trabalho de prevenção. Rita de Cássia Lima Siqueira, analista de assistência e desenvolvimento social. É fundamental aí na prevenção do trabalho infantil, porque se ela tem um vínculo muito próximo com essa criança e com essa família, o trabalho do serviço na proteção básica é basicamente prevenir e trabalhar essas vulnerabilidades relacionais que existem com essa família e com essa criança, evita que ele chegue ao trabalho infantil. Viviane. A primeira ação para se enfrentar o trabalho infantil é conhecer os locais onde ele acontece e quais as formas a que trabalho as crianças e adolescentes estão sujeitos. Se não sabemos onde ele está, não temos como enfrentá-lo. Para isso, é necessário uma ação conjunta da assistência social, conselheiros tutelares, professores, agentes de saúde, sindicatos e você. Você também pode ajudar a mudar essa situação. É isso aí. Você sabia que muitas crianças e adolescentes que estão trabalhando também estão em situação de rua? O Claudinei e a Ivelise, que trabalham na abordagem de crianças e adolescentes, explicam melhor. Claudinei José, técnico de abordagem. A gente vai procurar saber quais são as necessidades e os motivos pelos quais trouxeram eles para as ruas. A gente explica que lugar de criança é na escola, ou brincando. A abordagem com crianças e adolescentes, ela é mais voltada para o lúdico. Então, assim, os orientadores, eles estabelecem uma relação... Na calçada, crianças pintam. Jogos, a partir do brincar, a partir
estabelecer uma relação de confiança mesmo. É diferente do adulto, que você pode chegar de uma forma mais Ivelise direta, Oliveira você Ferraz, apresenta, assistente claro, social do Centro mas Pop. você já pode, assim, o adulto geralmente ele já tem aquela demanda, ele já apresenta para você. Agora a criança não, às vezes ela está em condição de trabalho infantil, então tem todas essas questões que precisam ser descobertas. E isso vai a partir do estabelecimento do vínculo, realmente. Viviane. Gente, e é aí que entram as equipes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, conhecido como PAEF, que atuam no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS. Tudo para fazer um trabalho de diagnóstico completo e garantir a proteção da criança e do adolescente. Não é, Isabela? O nosso acompanhamento é psicossocial. E ele é Isabela Mendonça da Silva, assistente social do CREAS. CREAS. De uma maneira acolhedora, onde a gente possa compreender a situação dela de uma maneira geral. E aí a gente poder entender onde nós podemos intervir. O foco primeiro é o vínculo, para depois ir chegando nas necessidades, né, sociais, socioeconômicas. E aí, naturalmente, a questão do trabalho infantil vai aparecer. Seja com a questão da frequência escolar da criança, seja através do relacionamento dessa criança com essa família. Robson. Pessoal, é importante destacar que a ação da assistência social não ocorre só depois que o problema é identificado. São feitas atividades de prevenção por meio da proteção social básica para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E a gente também não pode esquecer o papel fundamental do cadastro único nesse processo todo. É por meio dele que o governo federal fica sabendo de todas as informações detalhadas da família, de quais programas sociais ela participa, do que ela mais precisa. Alguém preenche o cadastro. Fala aí pra gente, Luiz Fernando. Como é que é isso? Ainda existe muito aquela ideia de que, e se eu falar Luiz que eu tenho um Fernando trabalho infantil, eu posso me prejudicar meu benefício. Não. É importante para o programa saber exatamente isso, para priorizar a família não só no benefício, mas as outras ações que tem dentro do programa. Não existe o viés de culpabilizar, né, de colocar o dedo na família e falar, olha, isso é errado, tal. Não, muito pelo contrário. Tem uma vulnerabilidade, uma questão muito mais complexa aí que a gente tem que atuar, fazendo o cadastro, incluindo essa criança numa série de serviços, essa família no acompanhamento, o recebimento do Bolsa Família. Robson. Pois é, o Luiz Fernando nos mostrou a importância do cadastro único para o PET. E é por isso que o trabalho dos profissionais das diversas políticas, como educação, cultura, trabalho, lazer e esporte, precisa estar integrado. Viviane. E como será que a escola lida com a questão do trabalho infantil? Vamos ver como a educação lida com esse tema? Vamos lá. Tem tido um esforço de estabelecer em cada território uma Bárbara relação entre Pinto a escola, Pereira Bittar, psicóloga do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. Regulares, mensais. Então, essa aproximação desses equipamentos é muito importante para que a gente possa discutir os sinais. Até, estou com uma criança que está apresentando tal situação, que está com rendimento baixo, que tem dormido em sala de aula, ela não era assim, a família não revela muito bem o que está acontecendo, então é uma família muito vulnerável, que tem uma situação de pobreza que a escola conhece, e você pode começar a conversar com a rede ali sobre aquela criança. O trabalho intersetorial talvez Cátia seja Regina de Oliveira Rios Pereira dos chance Santos, professora do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares da SME. A erradicação dessa violação de direito da criança e adolescente. Porque para a educação, o mais importante é a gente ter pares para garantir a proteção integral dessa criança. Viviane. Interessante, professoras. Bárbara, fala pra gente que prejuízos o trabalho infantil pode trazer para a escolarização das crianças e adolescentes. Bárbara está em uma biblioteca. Criança, essa atividade da brincadeira é muito importante. O brincar na infância é muito importante. É ali onde ela vai estabelecendo sozinho com seus pares construções simbólicas importantes para ela ir se desenvolvendo. Então, assim, uma criança que é submetida a um trabalho infantil, provavelmente esse tempo da brincadeira e do brincar, ela acaba sendo até tirado dela, né? Porque dependendo da condição que ela tiver de trabalho, ela pode não estar nem tendo tempo de brincar. E isso pode aparecer na escola
numa relação, às vezes, desinteressada, que ela tem até do processo escolar, que, em determinada fase, é também muito lúdico, né? Muito criativo. Robson. O trabalho infantil também requer um olhar especial para as questões de saúde. Mas como será que ela atua? A política de saúde trabalha... Dilma Cupt de Medeiros, coordenadora do Programa de Saúde na Escola. E na capacitação dos profissionais para a identificação desses casos e para que eles trabalhem articulados com outros setores. A saúde sozinha, ela não pode agir, porque temos aí um problema social. Robson. Mas a notificação pode prejudicar a família? Dilma de Medeiros. Notificar não é punir nem é julgar. A notificação é para a gente pensar sobre. E de posse dos dados, então, a gente pode propor políticas e ações a partir desses dados, porque a notificação, ela tem 2 papéis fundamentais. Primeiro, que é no sentido de você ter dados, né? A partir dos dados você forma a política. E segundo, é para você fazer um acompanhamento daqueles casos. Viviane. O trabalho não é o único caminho para adolescentes em situação de vulnerabilidade. Existe a possibilidade da aprendizagem para os jovens acima dos 14 anos. E para os maiores de 16, há a possibilidade do trabalho protegido. A Cristiane explica pra gente essa diferença. Muitas vezes o jovem ou a criança... Cristiane de Mello, diretora executiva da Obra Social Dom Bosco. Então, ao entrar num programa de qualificação ou de aprendizagem, ele percebe a importância da escolarização novamente. Jovens aprendizes. Então, ele volta à escola, ele volta a estudar, e isso faz com que ele adquira uma maior qualidade de vida, uma maior qualidade depois futura até de trabalho. Então, são cursos que realmente estão condizentes com as novas tecnologias, com aquilo que o jovem gosta, com aquilo que o jovem quer. Então, tem que ser uma aprendizagem de qualidade e, sobretudo, não é só uma aprendizagem técnica, mas a gente tem que trabalhar também com os aspectos humanos, de sociabilidade, de cidadania, né, de direitos e de deveres, para que ele possa realmente estar bem afinado com esse mercado e gostar do que ele está fazendo. Viviane. As vidas de muitas crianças e adolescentes são marcadas pelo trabalho infantil. Mas quando conseguimos garantir atendimento, vemos mudanças incríveis, como o caso do Adriel. Eu comecei ali na linha vermelha, 13 para 14 anos. Adriel de Oliveira dos Santos, ex-participante do PET. Daí eu me aproximei mais, botei água para vender e etc. Daí eu fui arrumando um dinheiro. Aí, para me ajudar minha avó, eu fui lá, ajudei ela. Robson. Adriel, conta pra gente como você conheceu o PET. Eu comecei era ano passado. Me pegaram lá em outubro, lá na Linha Vermelha. Aí me passaram lá, perguntaram qual era a minha idade. Eu falei tudo certinho, dei o endereço tudo certinho, porque eu não gosto de mentira. Nessa que eu dei tudo certinho, eles foram lá em casa. Eliane Antunes, avó do Adriel. Ele falou onde ele morava, entendeu? Aí eu convidei ele para fazer um curso. Adriel e a avó estão sentados. Já que tem esse negócio de jovem aprendiz, vamos seguir em frente. Nós temos que seguir em frente, porque nós não vamos ficar muito parados, perdendo tempo na comunidade sem fazer nada, sabendo que tem um jovem aprendiz para fazer um curso. Viviane. E o que você espera para daqui para frente, Adriel? Meu sonho mesmo é ser um jogador de futebol, quero realizar esse sonho mesmo. E também eu quero sair daqui para fora, ver outros países, falar inglês, em espanhol, lá para os Estados Unidos, esse negócio assim, Inglaterra, Islândia. Robson. É isso aí. Esses são alguns dos esforços para erradicar o trabalho infantil. Agora você já sabe. Procure o Centro de Referência de Assistência Social e atualize as informações no Cadastro Único. Matricule as crianças e adolescentes na escola e incentive a participação em atividades esportivas, culturais e de lazer. Caso tenha dificuldades ou identifique uma situação de trabalho infantil,
procure o Conselho Tutelar, hein? O poder público está aí para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Aparecem figuras triangulares com rostos de pessoas, letreiro, inclusão no SUAS, logotipo, SUAS, Cadastro Único e Ministério do Desenvolvimento Social.